Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais uma correção para vocês. Correção das atividades de fixação. Vamos ver? Então, hoje estamos corrigindo o módulo 1, unidade 2, as atividades da aula 1. Muito importante que vocês peguem o material de vocês e vão conferindo as respostas, que eu espero que estejam todas certas. Mas, se acontecer de uma resposta não estar certa, você conserta na hora, mas depois de prestar atenção à explicação, porque é assim que se aprende, não é verdade? Então, vamos lá, a primeira questão. Nós temos uma tirinha aí. O Pedrinho tinha 10 goiabas e deu 5 goiabas para 2 amigos. Quantas goiabas restaram para o Pedrinho, Mutum? Poxa, professora, não posso resolver esse problema. Ué, por que não, Mutum? Porque o problema é do Pedrinho e não quero me intrometer. Então, lembrem-se que quando nós temos tirinha, é importante perceber a linguagem verbal e a linguagem não verbal, não é isso? O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal são as palavras e a linguagem não verbal, a expressão, o desenho como um todo, porque assim a gente consegue responder as questões que se seguem. Prestou bastante atenção? Então vamos lá. Agora sim, primeira pergunta. O tema dessa tirinha é o quê, gente? Qual é o tema? O tema é o assunto. Seria a situação ali, o assunto que é trazido por esse texto, que é uma tirinha. Tem a ver com colheita da goiaba? Claro que não, né? Seria a resposta do Pedrinho? É uma situação em sala de aula ou é a tristeza da professora? Bom, claramente está mostrando o tema, o assunto da tirinha, é uma situação ali em sala de aula, né? Que acontece normalmente, a professora perguntar, o aluno responder, e às vezes a professora ficar meio chateada. Segunda questão. A expressão da professora no último quadrinho significa o quê? Vocês prestaram atenção lá na expressão dela? Significa que ela está contente? Significa que ela está em dúvida, nervosa ou frustrada? Contentamento, dúvida, nervosismo ou frustração? Exatamente. Então, quando a tirinha reproduz aquela expressão dela, assim, né? Parece que ela até dá uma encolhida, é porque ela ficou frustrada com a resposta do Pedrinho. Porque era uma situação de sala de aula e o Pedrinho levou para além disso. Certinho? Questão número 3. A resposta do Mutum, a professora, no último quadrinho, tem a intenção de provocar o quê? Lembrando, gente, que é uma tirinha. Então, o que a resposta dele pretende provocar? Só que aqui é provocar em quem? No leitor. Então, por que será que a pessoa que criou essa tirinha colocou essa resposta? Para nos provocar o quê? Humor, para nos fazer rir da situação, aí da resposta do Pedrinho. Então, a tirinha, em geral, ela quer o quê? Provocar humor, para que a gente se divirta com ela. Beleza? Maravilha! Próxima questão. Questão número 4. Na fala do segundo quadrinho, puxa, professora, não posso resolver esse problema. A interjeição indica o quê? Essa interjeição, tá? Esse puxa não é de puxar, né? É uma expressão ali que indica o quê? A lamentação dele, a surpresa, a dúvida ou o entusiasmo. Então, a lamentação. Então, quando a gente fala isso, puxa, fulano, você não me falou antes, né? Ou puxa, não sabia, ou puxa, não vou poder interferir nessa situação. É a lamentação, tipo, sinto muito, mas não dá para eu fazer isso, não é? Então, essa é a alternativa. Que bom, estão acertando, né? Espero que sim. Próxima questão. Questão número 5. A palavra para, utilizada pela professora no primeiro quadrinho, é classificada como substantivo. Gente, os substantivos são as palavras que indicam nomes das coisas, dos objetos, pessoas, sentimentos. Então, para não é nome, né, de coisa. O verbo indica uma ação. Ação é algo que a gente pratica, como correr, estudar, escrever. Será que é uma interjeição?
A interjeição são aquelas palavras que servem para expressar sentimentos, né? Um momento específico ali. Ou a preposição. A preposição, ela serve para ligar palavras expressando alguma função ali. Então, nesse caso, qual é a resposta? É justamente isso. O para é uma preposição. A palavra de, né? Por exemplo, gosto de sorvete, esse de é preposição também. Lembraram aí das 10 classes gramaticais? Substantivo, verbo, adjetivo? Todas essas que você estudou. Pois bem, a interjeição para. Perfeito, vamos para a próxima questão. Agora nós temos um texto aí, A Incrível Batalha contra os Moinhos de Vento. Esse texto nós não vamos ler na integridade porque vocês se lembram que ele é bastante grande, mas nós vamos ler o comecinho que é suficiente para lembrar o texto e responder as questões. A incrível batalha contra os moinhos de vento. Depois de cavalgarem algumas horas, chegaram a um grande campo onde se viam entre 30 e 40 moinhos de vento. A sorte vem nos guiando melhor do que poderíamos desejar, disse Dom Quixote, segurando o seu cavalo. Vê, meu fiel Sancho, diante de nós estão mais de 30 insolentes gigantes, a quem penso dar combate e matar um por um. Então aqui o Dom Quixote, né, pensa que os moinhos de vento são gigantes, insolentes. As próximas questões, então, que nós vamos responder é sobre esse trechinho da história do Dom Quixote, que é um livro e bem grandinho, por sinal, uma das histórias mais conhecidas no mundo inteiro. Então vamos lá para as questões sobre esse texto que você leu muito bem, que eu sei. Vamos lá. Questão número 6. Quanto ao tipo textual, o texto acima é o quê? Ele é predominantemente descritivo, pois há muitos detalhes sobre a personagem Dom Quixote? Não, né, gente? Ali nós percebemos que ele faz outra coisa, não é descrever o Dom Quixote. Ele é narrativo, pois conta o momento em que Dom Quixote encontra os moinhos de vento. Exatamente, ele está contando uma história para a gente focado nessa situação. Ou será que ele seria expositivo, pois tem informações reais sobre o Sancho Pança? Não, o Sancho Pança é um personagem, portanto, ele é fictício e não tem nada de real, né, na história aí. Ou ele é instrutivo, porque ele dá orientações ao leitor sobre o romance Dom Quixote. Não, ele é narrativo. Quando eu explico para você a questão, por exemplo, eu estou fazendo uma instrução, mas o texto não, o texto estava contando uma história. Então a gente conhece os personagens, o que eles estão fazendo. A alternativa correta é o tipo narrativo, não é isso? Eu sei que você fez certo aí. Maravilha, então próxima questão. Questão número 7. Releia o trecho. Depois de cavalgarem algumas horas, chegaram a um grande campo onde se viam entre 30 e 40 moinhos de vento. Essa parte destacada no texto, né, que está aí sublinhada, se refere a quê? Olha só, depois de cavalgarem algumas horas. Então, essa palavrinha depois e a palavrinha horas deixa muito claro para a gente. Quando nós falamos de horas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tempo, é claro. Então, depois de cavalgar algumas horas, pronto, está se referindo ao tempo, né, em que eles estavam, que eles cavalgaram por horas, o tempo, a duração dessa situação que está sendo descrita. É muito fácil, né? A palavra hora nos faz pensar em tempo. Muito bem, próxima questão. Releia a seguinte passagem. A sorte vem nos guiando melhor do que poderíamos desejar, disse Dom Quixote segurando seu cavalo. Quanto ao uso da linguagem, podemos afirmar que o quê? Letra A, é usada uma linguagem informal, porque o Dom Quixote é um pobre cavaleiro. A linguagem não tem necessariamente a ver com a condição da pessoa, né? A linguagem informal é aquela descontraída, sem preocupação com as regras.
E a gente vê que a fala dele foi bem certinha, né? Bem respeitosa às regras gramaticais. Letra B, é uma linguagem popular, muito comum entre os falantes da época? Não, a popular e a informal são a mesma coisa. Então, não é isso, né? Letra C, a linguagem padrão, pois há uma preocupação com a estruturação da língua formal. O que é a língua formal? Essa que respeita as regras gramaticais. E é justamente isso, né? Ou será que é uma linguagem inacessível ao leitor porque ele não consegue compreender? Claro que não. Então, é a letra C, uma linguagem formal, uma linguagem padrão. É aquela linguagem que seria a linguagem mais correta pelas regras da gramática. Apenas isso. Tá combinado? Beleza, você compreendeu, não compreendeu? Informal é quando é essa do dia a dia que a gente nem lembra que gramática existe. Beleza? Próxima questão, então. Questão número 10. Ao ver que não seria daquela vez que teria a glória de tão magnífica vitória, Dom Quixote resolve partir para Porto Lápice, em busca de mais aventuras. Porto Lápice, nesse caso, é uma referência de quê? Ele resolve partir para... Então, é para um lugar, né? Perdão, aqui, gente, a resposta correta é a letra A. Ignora isso, tá? Que não é a letra B, é a letra A. Então, ele parte para Porto Lápice, que é um lugar. Beleza? Ele parte para algum lugar. Que lugar é esse? Porto Lápice. Maravilha? Nós terminamos por aqui as nossas 10 questões e a gente se encontra por aí em novas correções pela frente.